Bíblia aberta, café passado, bora pro vídeo. Quando Deus parece estar em silêncio. Hoje eu quero falar com você que já orou, já clamou, já leu as escrituras, pediu a Deus, mas parece que Deus está em silêncio com você. Sabe, eu quero falar com você hoje. Sabe, você às vezes fica pensando que Deus não está te ouvindo ou Deus não está mais trabalhando a seu favor. Mas olha o que diz lá em Lamentações, capítulo 3, verso de número 21. Lamentações, capítulo 3, verso de número 26, diz: Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do meu Senhor. Ou seja, bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do meu Senhor. Nós precisamos entender que nós temos que ter paciência, nós temos que entender, sabe, e ter esperança para guardar no silêncio do Senhor. Sabe, algo que eu costumo sempre falar, talvez você já ouviu, eu já aprendi isso aqui lá no começo da minha caminhada, que é o quê? Existe o sim de Deus, existe o não de Deus e existe o silêncio do Senhor. Sabe, quando Deus vem, você pede algo e Deus já dá aquele sim maravilhoso e você fica alegre, fala glória a Deus. Ou Deus vai lá e te dá um não, você pede e Deus fala não. Que também é uma bênção, porque às vezes o não de Deus é um não corretivo, é um não que ele fala, ei, não é o tempo, ei, não é por aí, e glória a Deus. Mas o problema se encontra nessa fase do silêncio de Deus, nem no sim, nem no não. Sabe, eu vejo muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas que realmente relutam com isso. Por quê? Porque realmente estão nessa fase do silêncio. Imagine a palavra de Deus a nível de conhecimento para você. Existiu por volta de 400 a 470 anos de silêncio, que a Bíblia diz. A era da escuridão, a era das trevas, aonde Deus não falava nem por meio de profetas, nem tinha visitação dele. Ei, teve isso na palavra do Senhor. Então nós precisamos entender e ter a consciência que o silêncio de Deus, ele também nos favorece. O silêncio de Deus, ele também é algo que nos faz crescer. Eu quero trazer aqui para você, olha algo poderoso. Nem toda oração tem resposta imediata. Olha lá em Abacuque, capítulo 1, verso de número 2. Vamos lá. Abacuque, já deixei separadinho aqui. 1, 2, diz assim: Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Sabe, aqui Abacuque, ele está clamando por injustiça que estava acontecendo ali na época dele. Ele estava falando, Senhor, até quando eu vou estar clamando, pedindo ajuda e o Senhor não me ouve? Até quando eu vou gritar justiça? Sabe, ó, violência está acontecendo e você não vai vir nos salvar? Sabe, Abacuque estava com essa indignação, mas nem sempre Deus vai responder de forma imediata. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe, e será que é porque ele não te responde que ele não está trabalhando? De forma alguma. Deus sempre está trabalhando. Até os homens de Deus tiveram esses momentos que parecia como se Deus estivesse em silêncio. Mas não. Mas sempre nós vemos no desfecho que Deus estava fazendo. E talvez você está clamando por algo, você tem buscado, sabe, do Senhor, um filho. Você está falando, Senhor, eu quero tanto um filho, eu tenho uma promessa, sabe, eu quero gerar. Você está nessa situação onde você tem buscado, você tem clamado, Senhor, por que comigo não? Por que a vizinha da esquerda, a vizinha da direita, a pessoa da frente e o de trás, todos estão conseguindo a bênção e eu nada? Sabe, você talvez está nisso, mas creia, Deus está trabalhando no silêncio, Deus ainda ele continua trabalhando sobre a tua vida. Ou às vezes você está falando, Senhor, eu quero aquele trabalho, eu quero entrar naquela montadora, Senhor, eu quero conseguir fichar, que nem diziam, naquela empresa.
Senhor, eu quero que saia a minha causa na justiça. Sabe, eu não sei o que você tem buscado, mas talvez você está nessa fase e parece que as coisas não acontecem. Creia, o Senhor está trabalhando no silêncio para você. Sabe, o Senhor ele está ouvindo sim a sua petição, assim como todos ouviam aqui. Olha que legal aqui. O silêncio de Deus não significa que ele parou de agir. Sabe, o silêncio de Deus, ele não significa que ele parou de agir. Nós vemos, como eu falei aqui, vários homens e mulheres que estavam ali clamando por uma bênção, por algo, mas o Senhor parece que não fazia nada, parece que o Senhor estava de braço cruzado. E talvez com você também acontece isso. Só que depois lá na frente você fala, tinha um propósito, isso aqui tinha um fim proveitoso. Sabe por que você está se limitando a ver o hoje? Deus está vendo lá na frente. Sabe disso que você está pedindo? Creia, o Senhor está trabalhando no silêncio. E se você crê nisso, sabe, com fé mesmo, se você crê nisso, digita aí, mesmo no silêncio, eu confio em Deus. Digita aí, mesmo no silêncio, eu confio em Deus. Escreve aí que você confia em Deus mesmo no silêncio, que Ele vai fazer na sua vida. Sabe, outro verso que eu queria que nós lêssemos aqui é Hebreus capítulo 10, verso 36. Hebreus 10, 36, eu também deixei separadinho aqui para nós. Hebreus 10, 36, ele diz assim: vocês precisam perseverar para que Deus possa fazer a vontade dele e vocês possam receber o que ele prometeu. Sabe, isso aqui é maravilhoso. Nós vemos que Deus, ele realmente, ele é poderoso, que ele faz, sabe, infinitamente mais. Mas nós precisamos perseverar, sabe, e às vezes até outras, eu quero ler em comparações de versões diferentes. Olha aqui, ó. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Olha que poderoso. Numa linguagem mais do dia de hoje, para você poder entender e não ter erros. Diz assim: vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Sabe, você precisa ter paciência para você fazer a vontade de Deus. Primeiro Ele fala isso, para depois você receber. Então, sabe o segredo que eu quero falar aqui para você? Faz a vontade de Deus que Ele vai realizar os seus desejos. Faz a vontade de Deus que Ele vai realmente cumprir aquilo que Ele prometeu, porque mesmo que você... Sabe, a palavra que diz isso, mesmo que você seja infiel, Deus permanece fiel nas nossas vidas. Então, faça a sua parte, sabe, com paciência. Tenha isso, paciência para você fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a tua vida, para o teu casamento, para o teu trabalho? Qual é a vontade de Deus? Você está no centro da vontade dele? Ou você só está clamando, pedindo e está ouvindo esse silêncio porque você não tem a maturidade de entender? Sabe, o silêncio de Deus prova a maturidade da fé. Eu até coloquei isso aqui porque a fé imatura depende de respostas rápidas. A fé madura descansa no caráter de Deus. A fé madura descansa no caráter de Deus, quanto a fé imatura fica o quê? Clamando por respostas rápidas. Você quer que as coisas aconteçam no teu tempo, você quer que as coisas realmente sejam tipo fast food, tipo micro-ondas, mas não. A fé madura, ela tem a dependência no Senhor, ela crê que Deus está no controle mesmo quando as suas petições, mesmo quando as suas vontades não foram realizadas ou feitas, porque ele crê. Ei, no tempo certo isso vai acontecer, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então você às vezes precisa o quê? Entender que esse é o tempo de você perseverar na vontade do Senhor, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, mas nós andamos e vacilamos. E o que isso acontece? A gente desiste, a gente desanima. Como eu falei no outro vídeo, sabe, nós não conseguimos dar continuidade.
mas nós precisamos entender que essa fé madura é diferente. Ela descansa no Senhor, ela sabe que ela precisa de um Deus poderoso para que Ele possa realizar. Sabe por que a Bíblia diz assim que muitos, mas muito, são os planos do homem? Provérbios fala isso. Mas a última palavra que tem que prevalecer é a do Senhor. Será que a palavra do Senhor tem prevalecido na tua vida? Você crê nisso? Diga um amém aí também, coloca um amém. Glória a Deus. Agora aqui, o terceiro ponto é: Deus também trabalha no invisível. Sabe, com isso aqui eu quero fechar. Deus trabalha no invisível. Você lembra a história de José? Quem não lembra a história de José? José do Egito, José que foi governador, José o sonhador, José o que ganhou a roupa, a capa mais bonita, as vestes mais bonitas e os irmãos ficaram com inveja. José que teve um sonho. Ele teve um sonho onde ele via os seus irmãos, seus pais, seus familiares se dobrando a ele. Aquilo tinha uma visão de governo, era como se ele estivesse governando. Ele via ele governando, mas ele era apenas um sonhador. E talvez você se encontre nesse momento apenas como um sonhador. Você tem a conta a tua visão, o teu plano, o teu negócio. Eu quero expandir, eu quero fazer isso. Eu pensei em tanto em fazer aquilo, mas as pessoas só te veem como um sonhador. Sabe, para você sair desse lugar de sonhador para aquilo de realizador, a primeira coisa que você precisa é entrar na vontade de Deus. Crer na dependência dele. Mesmo quando as coisas não forem favoráveis, você tem que entender: ei, o meu Deus trabalha no invisível. Ele não parou de trabalhar até hoje, ele continua trabalhando no secreto, sabe? José foi ali, foi traído, aconteceu várias coisas que pareciam que Deus está em silêncio. Mas e a minha visão? E aquilo que Deus deu para mim sobre a minha vida? Que eu via, eu numa posição de governo, cadê? Eu não consigo cumprir aquilo que Deus mesmo me deu como visão. Não, mas ele sabia que o silêncio era algo para fortalecer ele. Sabe, durante anos, parecia que Deus estava em silêncio com ele também. Mas na verdade, Deus estava preparando José para algo maior. Sabe, talvez Deus está te preparando para algo maior. Talvez você está passando por situações onde há dificuldades, onde realmente você tem extrema necessidade, mas o que Deus está falando? Ei, eu sou a tua provisão, eu sou o teu Deus, eu vou fazer na tua vida, apenas creia que eu estou trabalhando no silêncio. Sabe, enquanto você acha que Deus está parado, Deus pode estar te preparando ou preparando o seu futuro. E eu tenho a plena certeza disso. Talvez hoje também você esteja esperando várias respostas. Sabe, uma resposta por um filho, como eu falei, a resposta por uma restauração no teu casamento. Sabe, você quer uma resposta, uma restauração, parece que Deus está no silêncio. Ou você quer uma porta de trabalho, uma cura que parece ser impossível. Uma causa que parece ser injusta para você. Mas creia que Deus está trabalhando no silêncio. Creia que o silêncio de Deus não significa um abandono. Significa que Deus ainda está escrevendo a sua história. Sabe, Deus está escrevendo a sua história. E eu quero fechar com você dizendo uma frase muito poderosa, que é assim: quem aprende a confiar em Deus no silêncio está se tornando maduro na fé. Então quem aprende a confiar em Deus mesmo no silêncio vai ser maduro na fé. E Deus, ele quer que você seja maduro para que você possa realmente desfrutar do melhor. Amém? Então, você que foi abençoado por essa mensagem, curte, não para mim, dá um curtir aí, mas para que essa mensagem alcance mais pessoas. E se você crê, mais uma vez, como eu falei aqui, que Deus está trabalhando no silêncio, diga, Deus, eu creio que mesmo no silêncio, você é meu Deus, eu creio que mesmo no silêncio, você vai fazer. Glória a Deus pela tua vida e Deus abençoe.